só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 7. As dádivas do reino. Estamos no 4. A cura como reconhecimento da verdade, segundo parágrafo. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que Ele está em ti. Esse é um processo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, estás lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. O Espírito Santo trabalha através de nós, como é a vontade de Deus e a nossa vontade. E os milagres que fazemos não tem a ordem de dificuldade e quando a gente tem a percepção correta, né, que às vezes a gente esquece de alguma coisa, nós fazemos coisas apropriadas. E o Espírito Santo tem que trabalhar através de ti. E esse é um passo intermediário para você lembrar que é parte de Deus. A ordem de dificuldade nós já abordamos lá naquele princípio que diz não há ordem de dificuldades em milagres. Não há maior, nem mais fácil, nem mais difícil. Né? Todos são iguais, né? É o número 1? Então, os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades. Tá? E por isso que os milagres, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Né? Porque ele diz, os milagres que o Espírito Santo inspira. Então, é nesse sentido que nós devemos pensar a respeito dos milagres. Ele precisa de ti, mas é ele que inspira. Então, você é o veículo dos milagres, né? Eu gosto daquela ideia de que eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção, né? Porque os milagres são inspirados, não são aqueles que eu quero fazer, né? Aqueles que eu quero fazer não são os que o Espírito Santo inspira. E por isso, às vezes, não dá muito certo. E em seguida, ele vai dizer que lembrar, que esquecer é lembrar. Por quê? Porque quando esquecemos do ego, lembramos do Espírito e lembramos de Deus. E quando nós vamos primeiro com o ego, não, isso aqui, daqui que eu coloco a mão em cima, já resolvo, ele já vai sair andando, né? Então,
eu não estou lembrando do Espírito Santo. Então, por isso que esquecer é esquecer o ego, e quando esquecemos o ego, lembramos do Espírito. Tá? E quando não, é porque não lembramos do Espírito. Então, nós mesmos, estando no ego, é que queremos fazer as coisas. Então, na semana passada, nós trabalhamos com a ideia de que o nosso significado descansa no reino, porque lá é o nosso lugar. Né? Mas estamos fora do reino. Por isso, nós não lembramos do reino. E por isso que nós trabalhamos, vocês lembram, para a gente ver quanto tempo a gente está no reino e quanto tempo está no ego. E aí lembramos bastante a ideia do dízimo, né? Quanto tempo, 10% pelo menos do nosso tempo, deveríamos estar no reino, né? Com a nossa mente voltada para o reino, para lembrar do reino e tornar isto mais presente. Por quê? Porque nós viemos aqui, estamos no tempo e estudamos esse parágrafo. E depois nós saímos daqui. E no tempo, cada coisa a seu tempo, nós vamos nos encaminhar para a nossa casa. E um tempo depois estaremos em casa. E vamos dormir, e amanhã, passado um tempo, iremos acordar. Em que tempo ficou o parágrafo que nós lemos? No tempo do verbo pretérito, não é? Que é no passado. Então, por isso que nós esquecemos das coisas. Na verdade, não esquecemos. Nós não lembramos, porque nós estamos trabalhando ainda no tempo. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente para estar mais no reino, e menos tempo no tempo. Porque quanto mais no reino, mais nós lembramos do Espírito. Quanto mais no tempo, mais esquecemos o Espírito. Porque o tempo, ele é aliado do ego. E a eternidade é aliada do Espírito. Nosso contador mandou lá umas caixas lá com os documentos da contabilidade, eles querem para guardar por toda a eternidade, deu escrito em cima. Isso não vai mudar. Nem o tempo. Nem o tempo. Esquecer é um modo de lembrar melhor. Esquecer das leis do mundo, do ego, e assim a gente lembra melhor das leis de Deus. Tá? E ainda reforçando aqui, o Espírito Santo precisa de ti, e é ele que inspira os milagres. E é apenas um exercício para nós voltarmos a lembrar de Deus. Então, o milagre, como inspirado pelo Espírito Santo, ele é um exercício para nós lembrarmos de Deus. Então, é uma coisa que nós temos que eventualmente praticar. Tá? Estar em conexão com o Espírito para lembrarmos dos milagres, para lembrarmos de Deus. E como nós já acho que estudamos, me parece que sim, um parágrafo que vou lembrar, ele trata da ideia de que quando você não sabe o que fazer, sim, já passamos. Aí você diga o seguinte: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. E o Espírito Santo é aquela nossa meditação, né? Pode dizer ela toda. E o Espírito Santo vai te inspirar
E os milagres que o Espírito Santo inspira não tem ordem de dificuldades. E assim, na medida que eu me permitir, ele me ensina a curar. E eu tenho que curar o quê? Curar o esquecimento ou a falta da lembrança de Deus. E quanto mais então eu esqueço do ego e das coisas do mundo, mais eu lembro de Deus. Isso é a nossa cura. Podemos sim já começar a pensar nas dificuldades que nós temos, qualquer que seja a situação que se nos apresentar, lembrar da nossa meditação. Não tenta você tomar uma atitude. Não tenta fazer por você, porque quando eu tento fazer por mim, é o ego. Quando eu tento fazer pelo Espírito, é quando eu consigo esquecer o ego. E aí eu vou lembrando do Espírito. Então, na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar, então ele vai aqui clarear bem essa meditação que nós tanto repetimos, tantas vezes, 2 vezes cada vez que nos reunimos. E na medida que eu permitir que ele me ensine a curar, eu serei curado. Então, isto é o exercício da nossa própria cura. A cura é lembrarmos de Deus e esquecermos do ego. Aí nós vamos alcançando a nossa própria cura. E os milagres que o Espírito Santo inspira é o processo para lembrarmos de Deus. Assim, se surgir uma questão, uma situação, uma oportunidade, não vai passando na frente, lembra dessa meditação, para um pouco, não se precipita, lembra dessa meditação e diga: eu estou aqui só para ser. Nós todos já a temos bem decorada, com certeza. Né? E aí espera para ver a resposta do Espírito Santo. Ele vai inspirar você. E da maneira como ele inspirar, é o certo. E quando você conecta com a inspiração, você lembra do Espírito e lembra de Deus. E isso é a cura. Assim que ele vai nos ensinando a cura. E lembre, a cura para outra pessoa não fiquem presos na ideia de curar a doença física. Não há ordem de dificuldades em milagres, ele pode curar qualquer coisa. Mas se nós ficarmos muito presos à ideia da cura do corpo físico, é possível que nós não conseguimos alcançar a compreensão total da cura. Tá? Então, por quê? Porque a cura, ela acontece no nível da mente. Então nós temos que desprender a ideia de que a cura tem que ter resultados perceptíveis no nível físico. A cura, ele não está falando aqui que você vai aprender a cura através do outro. Tá? O Espírito Santo precisa de você e você precisa do outro. Então vamos pegar o exemplo do Reiki. Como que você vai aprender a cura? Estendendo o Reiki a outra pessoa. Da mesma forma. Então, quando a pessoa vem para receber um Reiki, eu não vou dizer nada para a pessoa. Olha, eu vou curar você, ou você vai curar isso, ou curar aquilo, ou a ansiedade vai sumir, ou não vai ter mais essa preocupação, ou vai sair do estresse. Não. Então, a melhor oração para iniciar o Reiki é a nossa própria meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Por quê?
porque eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Quem me enviou é o Espírito Santo. Então, ele me enviou para estar aqui, e eu estou contente de estar onde ele quer que ele deseja, e enviou a pessoa também para eu estender a lei. Então, eu apenas vou fazer a minha parte, eu apenas vou colocar a minha mão sobre a pessoa. A cura, o que pode ser curado naquele momento, embora saibamos que não há ordem de dificuldades em milagres, mas o que pode ser curado daquela forma, daquele momento, para que a cura se estabeleça na mente da pessoa, isso é com o Espírito Santo. Isso é muito bom, porque nos isenta da responsabilidade de que nós temos que curar alguma coisa. Porque quando eu digo eu tenho que curar, eu já esqueci o Espírito. E quando eu entrego, ou me disponibilizo, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, e vou estender o reiki para outra pessoa, então, quando a cura acontecer na outra pessoa, eu compreendo como ela acontece. E uma vez que eu compreendo a cura, eu desfaço no outro e em mim o equívoco causado pela insanidade. Então, assim que eu vou aprendendo a minha própria cura. Eu, quando falo da ideia do físico, para não ficarmos muito no físico, é porque se ficarmos, por exemplo, a pessoa vem aqui, porque eu tenho uma dor nas costas. Se você ficar preso à dor das costas da pessoa, então você fica preso na ideia do corpo e não da mente. O corpo, a pessoa diz, está doendo aqui. Tá, então eu fico sabendo que está doendo ali. Agora, a cura tem que acontecer no nível da mente. Se acontecer no nível da mente, essa cura, então, com certeza, foi o Espírito Santo que conseguiu estender a compreensão da cura para outra pessoa. Porque na mente eu não sei o que tem que ser curado, nem onde, eu sei no corpo. Por isso que eu não posso ficar preso à ideia do corpo. Por isso que no Reiki, sempre o digo, né, não importa qual o sofrimento da pessoa, aqui eu não preciso saber. E se a pessoa disser, eu ignoro. Porque não importa qual o sofrimento da pessoa, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Eu vou colocar as mãos nos pontos que aprendemos de Reiki, dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés, que seja, né? E mais nada. Eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Tem coisas, às vezes, que às vezes não desfaz porque a pessoa tem que alcançar uma compreensão na mente dela, um aprendizado na mente dela. Por isso que às vezes não acontece naquele momento. Quando acontecer, ela pode curar, mas a cura nem sempre é no nível perceptível, não é no nível do corpo. Então vocês lembram daquela história que a pessoa, ela não tem uma perna e ela sofre muito porque não tem uma perna. O que tem que ser curado? A ideia de que ela... o sofrimento dela. O sofrimento O sofrimento não ter a perna. É isso. Não que vai nascer outra perna. Exatamente. Então, se ela curar o sofrimento causado pela ausência da perna, ela volta a ser feliz. Tá? Ela aceitar a situação?
Porque aceitar, ela ainda inclui assim, tipo uma resignação. Esse Sabe? reconhecimento de que por- ela é um ser Perfeito perfeito, mesmo. filho de Deus, e que ela é a mente no meu corpo, o corpo vai passar. Porque essa ideia de aceitar, às vezes as pessoas vão no médico e daí vem me dizer assim, o médico disse que não tem cura, então eu tenho que aceitar e aprender a conviver. Isso é um estado de resignação, não é de cura. Porque o sofrimento não se desfez. Agora, se você vai no terapeuta e o terapeuta consegue estender para você a ideia de que você não é o corpo, você é a mente e é filho perfeito de Deus. E não importa se tem uma perna ou duas ou três, você tem que ser feliz. Está cheio de gente com duas pernas e não é feliz. Por outra razão, o sofrimento é outro daí. E aí? Então é isso que nós temos que entender. Eu posso ser feliz independente da minha condição física. É essa a compreensão. E como a nossa mente é feita da luz de Deus, e o Reiki é luz, é uma energia de luz, na medida que nós vamos estendendo, nós vamos reativando, vamos lembrando dessa luz de Deus que somos. E uma vez que lembramos dessa luz, isso vai surgir em algum momento espontaneamente. Que o corpo não é a coisa mais importante. Assim, quando esquecemos do corpo, lembramos do espírito. Pode ser também assim colocado. Por quê? Porque esta pessoa que lembra tanto da ausência da perna, ela só está lembrando do corpo. Então ela não consegue lembrar do espírito e de Deus. Porque ela só lembra da perna, que nem tem mais, né? Então, e que não tem possibilidade de readquirir. E aí? Eu vou ser infeliz por causa disso? Então nós escolhemos motivos inumeráveis, os mais impensáveis. Nós temos uma imaginação, uma inventividade, uma capacidade para inventar situações, para sofrermos, para sermos infelizes. E às vezes são coisas que não tem nem cabimento. Você é infeliz, você sofre por causa disso, e as pessoas sofrem. E as pessoas sofrem. Então as pessoas sofrem porque elas querem aquele objeto e não conseguem. Isso é causa de grande sofrimento para muitas pessoas. Não ter o objeto que elas querem. Então uma criança que quer um iPad já, uma criança já mais entrando na adolescência e não tem. Isso é um sofrimento muito grande para ela. Se assim ela escolher. Então as pessoas podem escolher razões para sofrer, as mais variadas, inimagináveis e impensáveis. Então você pode fazer uma pesquisa. Você é feliz? E você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer que não. E muito poucas que vão dizer que são felizes. E aí você pergunta, mas você não é feliz por quê? E eu já fiz isso muitas vezes. Eu comecei a perguntar para as pessoas, você é feliz?
E as pessoas diziam que não. E eu perguntava por quê? E tantas razões inimagináveis. Então é isso que tem que ser curado. A ideia de que elas não podem ser felizes. E elas todos os motivos estão presos a alguma coisa do mundo material. Eu não sou feliz por isso, por aquilo, por aquele outro. Sempre é isso. Sempre é isso. E se é assim, é porque a pessoa esqueceu do Espírito. Então o que tem que esquecer? Tem que esquecer o ego, porque todas essas situações são relativas ao ego. Então nós temos que lembrar do Espírito e tomar uma decisão que vem do clarear na mente a ideia de que eu posso ser feliz independente do meu nariz. Se meu nariz é torto, se é grande, se é pequeno, sei lá, eu tenho que ser feliz igual. Quantas pessoas eu conheci que não eram felizes porque eram muito pequenas fisicamente, baixinho. Ah, então eu sou baixinho e vou ser infeliz. E eu conheci outras tantas que eram infelizes porque eram muito altas. A cura, estar curado é estar são. São é equivalente à nossa santidade, né? E a santidade exclui o sofrimento. A cura exclui a insanidade e o sofrimento causado pela insanidade. Como o ego é insano, o meu próprio ego vai dizer para mim que eu sou diferente. Vai exaltar a minha pequenez. Então ele vai dizer, olha, porque você é magrinho, então ninguém vai gostar de você, porque quem vai olhar para o magrelo e vai dizer aquele magrelo ali, né? Ou se é gordinho, aquele gordinho ali, né? Não, ninguém vai querer um gordinho. Ou aquele, não, aquele é muito alto, como é que dava lá, como é que se chamava os muito altos lá? Tinha apelido, também sofria um bullying, né? Era... Como é? Quilômetro vertical. Girafa. Saracura. Não, saracura é quem tinha a perna fina, né? É as pernas finas. Chama dela de saracura. Então, quilômetro vertical era boa também. A gente fazia isso. Então você vê que tu não tem um modelo perfeito. Não tem. Ninguém tem esse modelo perfeito. E aí ninguém é feliz, então. Ninguém vai ser feliz se olhar por esse aspecto. Então isso tem que ser curado. Porque não é no corpo que está a felicidade, é na mente, né? E aí o ego vai dizer para a gente que a gente não pode ser feliz porque a gente tem uma diferença física. Vê as loiras, né? As loiras são lindíssimas. Eu acho lindo uma loira. Pronto, como ela é muito linda, então agora inventaram o bullying da loira, que a loira é burra. Só tem dois, como é? Dois neurônios. Então, nós gostamos de fazer piada de tudo, né? De rir com tudo. Mas a coisa é assim, isso vira bullying. Tá? Porque se você tem uma amiga que é loira, e todo dia você vai lá e conta uma piada de loira para ela. Ela vai rir, vai achar engraçado, daqui a pouco aquilo vai ser um
tormento, um sofrimento. Então, e assim por diante. Né? Aí você pega a pessoa por outro aspecto, então não vai ter ninguém. Todo mundo tem que ser. E é o que o ego quer. Né? Que todos sejam bem felizes. O ego é meio assim, como é que eu vou dizer? Se todos estiverem felizes, estão todos sob o meu jugo. Se todos estiverem felizes, estão todos libertos no espírito. Então, quem consegue se libertar dessas questões físicas, lembra do espírito. Então nós temos que esquecer essas coisas físicas para lembrar do espírito. Então esquece que você é baixinho, esquece que você é muito alto, esquece que é gordinho, esquece que é magrinho, esquece que é loiro, esquece que é amarelo, vermelho, cor-de-rosa. Tá? Não tem escapatória para o ego. Tá? Então o jeito é esquecer. E nós vamos nos esquecer à medida que trabalhamos para lembrar do espírito. Aí você se dá conta que você é a mente e que você é feliz. E uma vez que você é feliz, é isso que as pessoas vão ver em você. Porque se você vê uma pessoa, vê lá, pega um gordinho, né? Aí você vai lá e pergunta, por que você está tão infeliz? Ah, porque eu sou muito gordinho. Ora, tem que esquecer isso. Agora, se o gordinho é feliz, ele faz a festa, ninguém vê isso nele. Porque o que as pessoas veem é o estado de felicidade ou infelicidade. Nossa, como aquela pessoa está feliz. Nossa, como aquela pessoa parece que está em paz. Nossa, como aquela pessoa está triste. Nossa, aquela pessoa ali parece estar sofrendo. Você vê que não se diz, como ela está muito alta, ou muito baixa, ou muito gorda, ou muito magra. Né? Isso são aspectos do estado físico que vai ressaltar porque você está mostrando isso. O outro vê em você o que você mostra. Então, se você mostrar alegria, descontração, felicidade, paz, é isso que o outro vai perceber em você. A aparência física vai ficar em segundo plano. Fique em segundo. A gente vê, se vocês andarem aí na rua, vocês vão ver, tipo assim, uma mulher que vocês vão dizer, meu Deus, como essa mulher que é tão feia conquistou esse rapaz tão lindo. E vão ver o contrário também. Como esse rapaz tão feio conquistou essa mulher tão linda. E acontece. Por quê? Quem ama o feio, bonito lhe parece. As pessoas chamam os outros. Você sabe por que tem isso de mãe coruja ou não? O que chamam as mães de mãe coruja? Tem uma história da Virgínia, estava chamando Isso, a coruja e a águia. Muito legal. A coruja e a águia resolveram fazer as pazes, então elas combinaram que nenhuma ia comer o filho da outra. Aí a águia chegou e disse, mas coruja, como que eu vou conhecer os seus filhos e não vou comê-los? Aí a coruja disse assim, se você encontrá-los, você vai ver que eles são as coisas mais lindas e fofas do mundo, são uns borrachos lindíssimos. Aí saiu a coruja, saiu a águia em busca de comida. Aí ela encontrou um ninho, aí viu umas coisas horripilantes assim lá dentro, né, meio depenadas, horripilantes. Ela disse, que coisa mais feia, logo não devem ser os filhos da coruja, e comeu. Moral da história, quem ama o feio, bonito lhe parece.
Por daí vem dessa história, então, essa história ilustra a ideia da mãe coruja, né? Que a mãe, o filho dela é o mais lindo que existe, é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais tudo. É a ideia da mãe coruja, né? O pai coruja também, né? Vem daí dessa historinha, dessa ideia, né? Então, vejam, não tem um padrão de beleza, ou um padrão de perfeição física. Então nós tentamos inventar esse padrão. Mas vocês vejam que nas pinturas daqueles grandes artistas lá, o padrão de beleza, as mulheres que eles pintavam, eram as mais gordas possíveis. Eram as mais lindas, as mais belas. Pode olhar os grandes mestres lá, as pinturas, ver se tinha uma magrela. Nenhuma. O padrão de beleza era outro. Agora criaram esse padrão de beleza das muito magras. E dizem que isso é que é o padrão de beleza. Então vocês vejam como não tem. Isso é variável, isso é uma criação. É uma criação das pessoas que se devotam a criar moda e modelos. Então eles determinam e a gente aceita. Tá? Mas quem é o modelo perfeito? Não tem. E quando a gente fala, por exemplo, nos relacionamentos, é casa-corpos ou é casa-mentes? É as mentes que têm que casar e não os corpos. Mas desculpe te interromper, mas quanto mais a gente procura achar um modelo perfeito, né, conforme a época da vida, mais distante ficamos da mente. Vocês lembram, na semana passada eu acho que ainda falei a historinha das meninas que passaram aí, lembra? Passaram duas meninas conversando, idade aproximada de 17 anos, uma disse para outra, o Luizinho é tão bonito, pena que ele se veste tão mal. E a outra disse, tem razão, ele se veste muito mal, não há como ficar com um menino desse. Aí eu já repeti muitas vezes essa. Ela simplifica bem. O que elas estão procurando? Corpos ou mentes? Corpos. Aí o corpo ele é mutante, ele vai mudando. Ele vai mudando a forma. Se tu ficar preso à forma do corpo, né, daqui uns meses já está diferente. E aí você não quer mais. Então por isso que a gente tem que buscar alguém que seja de acordo com o que nós pensamos, que esteja com o que nós gostamos, né? Só que os corpos, eles estão se sobrepondo, como nunca, parece como nunca, o que é o corpo que a gente corre atrás. Não interessa o que a pessoa pensa, como ela é, isso deixa para depois. A gente quer conquistar aquele corpo. É assim que as pessoas estão trabalhando muito hoje. Então, por isso que muitos relacionamentos acabam não dando certo. Né? Claro que isso é uma parcela, né? Não são todas as pessoas. Tem outros atrativos também, né? Tem cartão de crédito, por exemplo. É as mentes, as nossas mentes, que tem que combinar. E como o ego está sempre achando diferenças ou coisas diferentes, cada vez mais a gente pode ir se distanciando, ao invés de ir se aproximando. É uma escolha, né? Só que as pessoas não namoram. E lembro que namorar é um exercício de descobrir como é a mente da pessoa, e não o corpo. E aqui namorar atualmente é descobrir o corpo, esquece a mente. E aí as pessoas vão se distanciando e
depois, por outro lado, também o casamento, ele é também uma construção, né, em que a gente vai buscar a união das mentes e dos corações. Então, na Igreja Católica, o padre, na cerimônia, diz que é para que os dois se tornem um, o casamento. Só que para se tornar um, tu tem que exercitar isso constantemente. Ou seja, tu não pode fazer nada em separado. Porque tudo que a gente fizer em separado, separa. Tudo que a gente esconder do outro, vai para a pastinha da separação. Aí tu começa uma separação e não uma união. Por isso que eu sempre digo, se a moça chegar em casa e disser para o marido, cara, eu vi um rapaz tão lindo hoje, tem que dizer. Porque se ela viu e não disser, ela vai manter aquilo em separado. Da mesma forma, o marido vai chegar, vai andar na rua, vai ver uma perna, nossa, que perna bonita. Chega em casa e confessa. É o chakra da confissão, né? Confessa. Diz, querida, eu vi uma moça hoje com uma perna tão linda, sabe? Eu desejei que você tivesse igual. Acabou. Já pensou, Jorge? Hoje de noite vou sonhar com ela. Ai, se você tivesse aquela perna. Então, o que acontece? Se você não contar, né, que você teve um olhar e um desejo, mas não é isso que interessa, porque imediatamente eu lembrei de você e é de você que eu gosto, cada uma pessoa tem uma perna diferente da outra. Então tem pernas que são lindas, mas todas são. Né? Então, se ele casou com aquela mulher, porque achava ela linda também, gostava dela, né? Então isso passa a ser insignificante. Mas o fato de ter visto e ter sentido, mesmo que num instante, um desejo por aquela perna, se ele guardar separado, ele está começando a criar separação na mente dele, não a união. Aí não é o casamento, aí começa a trabalhar para a separação e não para a união. Mas quem tem coragem de fazer isso? Né? Impropriamente percebido, induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente, pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. Aqui vocês lembram, ele está se referindo ao que é percebido. E o que é percebido se refere, se estou correto, ao que é esquecer e lembrar. Essa correlação, né? Que esquecer o ego corresponde a lembrar do espírito. Né? Deixar de lembrar o espírito, a gente volta para o ego. Por isso que ele diz que esquecer é lembrar. E esquecer não é, nesse caso, o oposto de lembrar. Esquecer é lembrar porque quando você esquece do espírito, você lembra do ego. Serve para esta questão. E apropriadamente compreendido, vai nos lembrar, então, de que isto é que acontece, e a gente sai do conflito. Porque se formos olhar para o lado das palavras, dizer esquecer é lembrar, fica um paradoxo. Como que esquecer é lembrar? Ambíguo, paradoxal, não sei. Como que esquecer é lembrar?
Então, por isso ele explica bem isso, para que nós tenhamos isso bem firme. Porque é que esquecer é lembrar. Tá? Esquecer é meramente um modo de lembrar melhor Do Espírito. do Espírito, esquecendo o ego. É. O ego não quer ensinar a todo mundo tudo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem, entre asas, aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único e, ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade ao invés de suas diferenças. O ego também não consegue ensinar, né? O ego não aprende nada porque ele não está disposto a ensinar tudo que aprende. Tá? E ensinar e aprender é a mesma coisa. Tu ensinas tal qual aprendes. E aprendes aquilo que ensinas. Para aprender tens que ensinar. Senão você não aprende. Então, é assim que a coisa funciona, né? Em termos mais simples, os olhos são as janelas da alma e os ouvidos São a porta. são a porta. Então, por isso que nós falamos para ouvirmos, para aprendermos. Por isso que as orações não são para Deus, são para eus. Porque quando os eus escutam, aprendem. Então a oração do Pai Nosso não é para Deus, é para mim. Pai Nosso que estás no céu é uma afirmação para mim mesmo de que tem um Pai, de que é nosso e de que está no céu. Eu tenho que aprender isso. Deus não precisa aprender isso. Eu é que tenho que aprender. E assim, em todas as demais orações, e assim por conseguinte. Então, tudo que tem que ser aprendido tem que ser dito e ensinado. Mesmo que seja para mim mesmo. Por isso que a oração não se diz mentalmente. Por isso que os monges lá do Tibete, em qualquer lugar que estejam, quando não estão fazendo nada, eles abrem o livro e ficam lendo o livro sagrado e orando em voz audível para si mesmos. Não ficam lendo em silêncio, como nós fazemos. Então isso é outra dica importantíssima para o aprendizado. Então se vocês querem estudar para um concurso, estão lendo lá um livro, para alguém que está estudando para vestibular, ou qualquer tema que seja, que você quer aprender, ou está em casa e vai ler um curso em milagres, fala o que está lendo, em voz audível para si mesmo. Aí a compreensão vai melhorar. Porque aquele que lê em silêncio não aprende. Porque não está ouvindo. Então, é muito mais fácil aprender ouvindo. Então tem que falar e ouvir. O sentido da audição é importantíssimo para o nosso aprendizado. Então, fica aqui mais um aprendizado. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido.
entre asas aprendidas. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Que o que o ego aprende é tão irrelevante. Por que é tão irrelevante? Porque ele não serve para lembrar do Espírito. E a coisa mais importante é o aprendizado que nos faz lembrar do Espírito. E o Espírito, então, ele nos ensina para nos darmos conta de que aquilo que o ego aprende é relevante, porque ele não tem utilidade no céu. Ele é útil aqui, para o ego, mas no céu não tem utilidade. Então, quanta coisa que nós fazemos que não tem utilidade para o Espírito. Mas voltando lá para a ideia daquele vídeo que eu mandei para vocês, do Natal, do Carnaval, da Quaresma, da morte e da ressurreição. Lá eu falei que a gente deveria vestir a fantasia e brincar no Carnaval. E qual é a fantasia que eu vou vestir? Quem adivinha? Porque vou. A que devo? A minha. A minha fantasia é essa. É o que eu faço. É o que eu vivo aqui. Essa é a fantasia que eu devo trabalhar. Não vou botar a fantasia de Napoleão. Não tem nada a ver com Napoleão. Não estou napoleando. No meu dia a dia, qual é a fantasia que eu visto? Pode ser de professor, pode ser de engenheiro, pode ser de médico. Essa é a fantasia que eu vivo. Então, no Carnaval, a gente tem que trabalhar com essa fantasia. Para a gente ver bem, separar bem a realidade do reino da fantasia que a gente vive. Para se dar conta do que é a fantasia e do que é a realidade do reino. Para se dar conta que a nossa fantasia, ela é determinada pela nossa personalidade, pelo ego. Então, quando eu assumo a minha personalidade, e era isso que eu ouvia na escola, quando era criança, que as pessoas tinham que ter personalidade. Então, a minha personalidade, o que você vai querer ser quando crescer? Ah, então eu vou querer ser médico quando crescer. E aí eu vou trabalhar para adquirir a personalidade do médico. O que torna o médico diferente do mecânico. Então, isso é a nossa fantasia. Então, aqui nós temos que ver se na profissão que eu estou, por isso veste a tua fantasia daquilo que tu faz. Pode ser até dona de casa, pode ser de mecânico, pode ser de aquilo que você está fazendo. Verifica a atividade que você está fazendo. O que você está vivendo agora? Jorge, são 9. Tá. Então essa é a nossa fantasia. É essa que nós temos que vestir no Carnaval para nos darmos conta da diferença entre o que estamos fazendo e a realidade do reino. Não. No Carnaval tu vai vestir a fantasia, não a realidade. Então qual é a fantasia que tu está vivendo? O que a Sandra é hoje? O que ela faz? Então ela hoje está de dona de casa. Essa é a tua fantasia.
Tu já viveu a fantasia de trabalhar numa empresa, num determinado cargo. Aquilo era fantasia. Por que que era fantasia? Porque a realidade é eterna e a fantasia não. Agora, então eu não devo trabalhar, eu não devo ser dona de casa? Deve, mas você tem essa oportunidade de brincar o carnaval, é brincar com o teu arquétipo, com a tua personalidade, com a tua fantasia, para despertar para o Filho perfeito de Deus. Mas como o despertar não vem para nós assim, então tu tem que trabalhar, e a quaresma é o período de trabalhar então para purificação. Porque aquilo que nós fazemos não é inútil se o fazemos para servir. Então aí nós vamos nos dar conta de como é o Filho perfeito de Deus. Então o Filho perfeito de Deus é muito santo e sua santidade abençoa tudo. Então a minha santidade abençoa o trabalho que eu estou fazendo, abençoa você, abençoa o trabalho que você faz, cada um e todos, e é assim que funciona. Tá? Então ele está fazendo tudo com perfeição. Na minha fantasia, que é o ego, eu acredito nas coisas do mundo e não nas coisas do reino. Essa é a fantasia. Então, tem que ver que fantasia que eu estou vivendo. Então eu vou trabalhar bem a minha fantasia durante o carnaval. Essa é quem vai, ou veste a fantasia, ou trabalha em meditação, para você se dar conta daquilo que está na realidade do reino, o significado que está guardado no reino, que descansa no reino, e a fantasia que nós vivemos fora do reino. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.